Minha gente, nós vamos ver hoje a terceira parte, ou a terceira lição do nosso estudo dos Atos dos Apóstolos. Você tem aí na sua revista, eu até coloquei aqui o esboço que está na revista. A chegada do poder, que é o título, é o tema geral, e nós vamos ter 4 tópicos, 4 perspectivas do dia de Pentecostes, o evento do Pentecostes, a explicação do Pentecostes e os efeitos do Pentecostes. Esses 4 tópicos você tem na sua revista para discutirmos a chegada do poder. Quando a gente fala chegada do poder, esse poder aqui é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, e de uma certa forma é o próprio Espírito Santo. Então isso é bastante significativo. Quando, para a gente só recapitular o que a gente já leu em Lucas, o que a gente já leu no próprio livro dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus diz, finalizando o livro de Lucas, ao registro, quando Jesus diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus orienta, podemos até dizer que Jesus ordena que os discípulos fiquem em Jerusalém, eles permaneçam ali até receberem esse poder. E então, quando nós entramos no próprio texto dos Atos dos Apóstolos, Lucas vai reiterar essa mesma ordem de Cristo quando ele diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ser-me-eis testemunhas. Aí vem toda aquela colocação: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É esse poder que está aqui, é esse poder que é o poder do Espírito Santo e que, de um certo modo, é o próprio Espírito Santo esse poder. Mas para entendermos melhor isso aí, na revista nós temos 4 tópicos, onde o primeiro tópico é 4 perspectivas do dia do Pentecostes. Primeira perspectiva do dia do Pentecostes: ato final antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós temos no processo do plano de salvação o nascimento de Jesus, que é a encarnação de Deus. Nós temos a morte de Jesus, que é o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Cordeiro Pascal. Nós temos a ressurreição de Cristo, que é o triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. E nós temos a ascensão de Cristo, quando ele sobe assunto ao céu, ele volta para o Pai, para assentar-se à direita do Pai Celestial. E aí, o próximo grande evento é a descida do Espírito Santo. Foi Jesus quem disse que ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador para que estivesse conosco. E ele diz que esse outro Consolador é o Espírito de verdade, é o Espírito Santo de Deus. Então, nesse dia, eles estão reunidos no cenáculo, eles estão aguardando, cumprindo aquela orientação e aquela ordem de Cristo de permanecer e aguardar até serem revestidos de poder. Eles estão fazendo exatamente isso. E isso acontece exatamente no dia do Pentecostes. O Pentecoste, aqui para facilitar o entendimento, não é algo criado pela igreja, pelo cristianismo. O Pentecoste, na verdade, foi apropriado pelo cristianismo, porque isso já era uma festa judaica. Todos eles já conheciam. Essa festa acontecia, festa das colheitas. Isso acontecia 50 dias após a Páscoa. Então você deve entender assim: Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa.
ficou 40 dias na terra com os discípulos, com os apóstolos, e depois subiu para o céu. Decorreram a partir daí 10 dias e houve a manifestação do Espírito Santo, exatamente no dia da festa do Pentecostes. Então você tem 40 dias em que Jesus ficou na terra depois da ressurreição, e você tem ainda 10 dias até a celebração do Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo se manifesta. Por esta razão é que esse dia, na cultura da igreja, no contexto da igreja, é conhecido como o dia do Pentecostes. Mas a festa em si do Pentecostes não era a igreja quem celebrava, não era a igreja quem fazia, eram os judeus, porque isso fazia parte da cultura judaizante. E esse nome Pentecostes, inclusive, ele vai ser apropriado pela igreja também, ele vai estar na cultura judaica, porque quando o Primeiro Testamento fora traduzido para o grego, isso ainda no período helenístico, no período de Alexandre o Grande, a palavra Pentecostes, então, foi adotada para substituir festa da colheita ou festa das primícias. Foi colocado Pentecostes, que significa 50º, são 50 dias. Então, 50 dias em relação à Páscoa, a partir da Páscoa. Então, nesse dia o Espírito Santo se manifesta sobre a igreja pela primeira vez. E esse, como foi o dia dessa festa, esse dia ficou conhecido, como é chamado até hoje, o dia do Pentecostes. É até interessante observar que o próprio Espírito Santo passa a receber a alcunha, o apelido de Pentecostes, quando na verdade não é ele que é o Pentecostes. Essa é uma palavra que significa simplesmente 50 dias, ou 50º, para ser mais exato. Mas 4 perspectivas desse dia. Então, a primeira, você tem aí o ato final antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, esse evento da manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecostes nunca mais na história se repetiu e nem se repetirá. Isso foi um fato único, porque é ali que vai selar o início oficial da igreja. É ali que vai selar todo o trabalho que os apóstolos vão desenvolver. Ele vai ser, inclusive, conhecido, o Espírito Santo, e essa manifestação do poder do Espírito Santo vai ser conhecido como selo. Selo. E isso a gente vai ver depois, num outro momento. Mas é muito significativo isso. A partir desse momento aqui, a igreja já existe oficialmente. A partir deste momento já existe um povo, um novo povo de Deus sobre a terra, e que já tem uma missão, que é espalhar a mensagem do Cristo pelo mundo inteiro. Essa é a missão básica da igreja, desse novo povo, esse povo que começa a existir oficialmente, se configurar oficialmente como novo povo de Deus, como igreja, a partir desse dia aqui, o dia do Pentecostes. Então isso é uma coisa importante de nós observarmos. E é um dia único, é um evento único, é um evento que não se repetiu e nem vai se repetir na história nunca mais. O segundo aspecto que nós precisamos perceber é esse evento do Pentecoste, ele tem um significado. E esse significado, nós vamos ver, ele não está preso só à igreja em si. Ele está relacionado também àquele momento da história. E nós vamos ver isso também como a manifestação dessa chegada ou desse derramamento do Espírito Santo. Ferramentas para os apóstolos. Por que o Espírito Santo se manifestou ali com dons? É uma manifestação sobrenatural. Dons, que são dádivas, são graças de Deus.
Porque os apóstolos, os primeiros pregadores da igreja e até os primeiros crentes da igreja, eles precisam de uma ferramenta que não seja a ferramenta humana para realizar aquele propósito que Deus tem, que é espalhar o reino, propagar a mensagem de Cristo por todo mundo. Eles precisam desse poder ou dessa graça especial do Espírito Santo para poder falar com coragem, falar com ousadia, para poder falar com conhecimento. Isso tudo é significativo. E nós vamos ver que isso é tão verdade que logo em seguida, quando Pedro vai explicar o que está acontecendo, ele faz uma pregação que ele, Pedro, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios recursos, jamais conseguiria fazer na vida. Ele fez aquele sermão, fez aquela pregação, justamente porque recebera nesse dia o poder do Espírito Santo. Esse dom, essa graça, essa manifestação, fez com que ele fosse plenamente capaz de pregar o que ele pregou, da maneira como ele pregou, a ponto de alcançar os resultados que alcançou, que não são coisas humanas, não são coisas corriqueiras. Aquilo foi algo extraordinário e aquilo foi uma manifestação do poder de Deus sobre ele. Então é instrumento. Eles estão sendo instrumentalizados para fazer a obra de Deus. E isso vale para toda a igreja. A igreja, ao receber o Espírito Santo, ela está se equipando a falar do amor de Deus, a realizar as obras de Deus. Aqui não interessa para nós, jamais deveria interessar, mas é o crente pentecostal, é o crente não pentecostal. Não, isso é capricho humano. Tem nada a ver com o que está dito em Atos dos Apóstolos, o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Essa coisa de linha pentecostal, linha não pentecostal, isso já foram os homens que inventaram muito para frente, muito no futuro, que não tem nada a ver com o relato de Lucas. Pentecoste é uma palavra que Lucas usa, mas se referindo à festa, se referindo a uma tradição judaica, e que coincide do Espírito Santo descer neste dia, e esse dia passa, portanto, na história da igreja, a ser conhecido como o dia de Pentecostes. Mas não tem nada a ver com essas linhas teológicas e essas tendências que não vêm ao caso aqui em momento algum. Então, toda a igreja de Cristo recebe esse poder. Toda a igreja de Cristo tem esse poder. O Espírito Santo foi concedido de uma vez por todas para a igreja. Não existe essa coisa mas tem aquela igreja que não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, logo não é igreja. Então não existe isso. Toda igreja tem o Espírito Santo. Toda igreja tem a graça do Espírito Santo. Por isso é igreja. Senão não seria igreja. Então não vamos misturar as coisas. E também não vamos confundir de maneira alguma isso com doutrinas, né? Porque aí tem a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Não vamos entrar nesse mérito, porque o livro dos Atos dos Apóstolos nem é um livro doutrinário. Ele é um livro narrativo, é um livro histórico, que não está preocupado em discutir doutrina, em fazer doutrina. Então não se trata disso. Então, por que os apóstolos precisavam desse poder? Para se equiparem, para realizar as obras de Deus. Porque com os recursos humanos não é possível realizar as obras de Deus, porque são sobrenaturais. Precisa desse poder, dessa ajuda, desse auxílio do Espírito Santo. Então foram ferramentas para os apóstolos. Depois, um novo tempo, o Espírito Santo. Aqui na revista, eles usam a expressão nova era. Eu evitei usar nova era, mas já estou usando para explicar, porque senão confunde muito com o movimento New Age. E não se trata disso, a nova era, pelo amor de Deus. O que se trata aqui
é que esse agora é o tempo do Espírito Santo. Por que estamos enfatizando isto? Porque na história sagrada nós temos a manifestação do Todo-Poderoso da seguinte forma: num primeiro momento, você tem Deus Javé se manifestando. É Ele quem se manifesta aos seus filhos, é Ele que se manifesta ao seu povo. Mas ao se manifestar, Ele anuncia que virá um tempo em que Ele mandará o seu filho, e o seu filho falará, e todos deverão ouvir e seguir o que o seu filho disser. Então chega um tempo que vem Jesus. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, ele vai dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quem é? Jesus Cristo. Isso é significativo. Então, é uma outra fase, é um outro tempo da manifestação do Todo-Poderoso. Agora, na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus, o Cristo. Mas o próprio Jesus diz que o Pai enviará outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que Jesus sobe assunto ao céu, quem agora entra em cena é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, esse é um novo tempo. Esse é o tempo em que o Espírito Santo está atuando no mundo, atuando no nosso planeta. Ele está atuando nas vidas, porque é Ele que tem a responsabilidade e o poder para convencer e para converter. Então esse é o tempo do Espírito Santo, é o ministério do Espírito Santo. E Ele não se manifestou só naquele tempo, só para aquele tempo. Ele se manifestou naquele tempo, mas Ele está manifesto hoje e em todo o tempo, porque Ele é Deus. E Ele está agindo sobre a igreja, porque Ele é a razão de ser da própria igreja. Sem o Espírito Santo não há igreja. Não existe essa coisa de ter igreja que não tem Espírito Santo. Não existe isso. A igreja de Cristo, essencialmente, ela é a igreja de Cristo por causa do Espírito Santo. É Ele quem atua. Ninguém se converte do pecado para Deus, do mundo para Deus, sem a ação do Espírito Santo. Porque é Ele quem convence do pecado. Então, é claro que o Espírito Santo está presente hoje. Ele está presente hoje, vai estar presente amanhã, porque a função dele é preparar a noiva de Cristo e levá-la para o encontro com o Senhor. Então, esse é o trabalho dele. Nesse dia, a igreja foi inaugurada com essa manifestação. Então, esse é o tempo do Espírito Santo. Primeiro reavivamento. Aqui eu vou discordar da palavra. Eu não diria reavivamento, porque foi a primeira vez que a igreja experimentou esse avivamento. Então é um avivamento. Agora, eu não posso levar em conta todas as manifestações sobrenaturais que ocorreram no Primeiro Testamento, na Primeira Aliança, porque na Primeira Aliança você não tem a igreja, você tem Israel. Aí sim, lá, em muitos momentos, Deus esteve presente, Ele avivou a fé do povo e reavivou inúmeras vezes. Mas no contexto da igreja como povo de Deus, o novo povo de Deus, a igreja, que é o reino espiritual, é a primeira vez que essa igreja, esse povo, experimenta esse avivamento. Primeira vez. Então o Espírito Santo desce, o Espírito Santo se manifesta e opera toda essa manifestação sobrenatural de vitalidade, de vida, de vigor, algo extraordinário, nunca jamais experimentado na história.
Então, é uma experiência única e que veio para ficar, porque veio para dar origem oficialmente à igreja, vida à igreja. Então, a partir daí, a igreja vai experimentar rotineiramente essas manifestações sobrenaturais, porque o primeiro fato foi esse, chamado Dia do Pentecostes. Isso é significativo, tá? Então, isso são 4 perspectivas do dia do Pentecostes com relação à chegada do poder. Fiquem em Jerusalém até que igual sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse dia chegou e nós temos essas 4 perspectivas. Agora, esse evento do Pentecoste vai significar o quê? Primeiro, veja aí na sua revistinha. Significado agrícola, festa da colheita ou comemoração da ceifa. Isso dentro da cultura judaica já acontecia há séculos. Então é uma festa que acontece anualmente, sempre 50 dias depois da Páscoa. Isso já faz parte da tradição judaica. Uma festa que tem um significado agrícola. Significado histórico, festa das semanas, porque aconteciam 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Então, quando se diz a festa das semanas, está se referindo à festa do Pentecostes. Tá? Esse é o evento em si. E a descida do Espírito Santo se deu durante esse evento na cultura judaica. Não é que o Espírito Santo é o Pentecostes, é que ele se manifestou sobre a igreja a primeira vez no dia da festa do Pentecostes. Esse é o evento. Agora, 3 fenômenos que ocorrem nessa festa: um som, uma visão e línguas estranhas, ou línguas diferentes, línguas diversificadas, não estranhas. Talvez essa palavra não seja mais adequada aqui. Por quê? Porque quando as pessoas falam em outras línguas, os estrangeiros que estavam ali, porque foram ao lugar participar da festa, puderam identificar os seus próprios idiomas. Logo, não era uma língua estranha. Era uma língua que naquele momento, aquele crente que falava, para ele era uma língua desconhecida. Mas para o ouvinte, era uma língua bem conhecida. Porque eles vão testemunhar, não são estes aí judeus, como ouvimos falarem em nosso próprio idioma. Isso é sobrenatural, isso é uma manifestação do Espírito Santo. Não dá para você ignorar que nesse dia o sobrenatural tomou conta de tudo, de todo o espaço, de todo lugar. E uma das manifestações desse sobrenatural foi o falar em outras línguas, línguas diferentes que aquelas pessoas habitualmente falavam, bem diferentes, mas que para os estrangeiros que estavam ali como turistas, eram línguas bem conhecidas, porque eram suas línguas pátrias. Então isso é importante de levar em conta, não se trata de linguística. Mas outro fato aqui importante é o som. Quando a Escritura diz, ouviu-se, na manifestação do Espírito no dia do Pentecoste, ouviu-se um som, como se fosse um vento veemente, impetuoso. Aqui a redundância é necessária, está no texto da Escritura, de algumas versões. Veemente e impetuoso. Essa redundância é necessária. Quando a Bíblia repete assim
uma palavra ou palavras com o mesmo sentido, veemente e impetuoso, é a mesma coisa. Mas quando a Escritura usa essas expressões repetidas, esse pleonasmo, a intenção é de reforçar a ideia, é de chamar a atenção para esse fato, para esse particular. Então não foi algo sutil que aconteceu, mas foi algo muito vibrante, algo muito espetacular, tanto que chamou a atenção das pessoas que estavam na rua, participando da festa, das feiras, do momento de alegria. Chamou a atenção. Então não foi algo discreto, foi algo bem espalhafatoso, bem chamativo. Isso é a manifestação do Espírito. E é curioso que quando Lucas faz a comparação, esse som, ele diz, ele era parecido com o som produzido por um vento muito forte, um vento impetuoso. É curioso ele usar essa expressão, e ele faz propositadamente, sabe o que está fazendo? Porque isto já faz alusão ao Espírito Santo. Já faz alusão ao Espírito. Porque esse vento já representa o Espírito Santo. Essa expressão não foi usada por acaso, mas é já aludindo ao Espírito Santo. Porque ele é Espírito. Ele é o sopro, ele é o vento de Deus. E ele diz que é parecido com um vento impetuoso. Ou seja, ele vem com muita força, vem com muito ímpeto, ele vem se manifestando de uma forma indubitável. Ninguém tem dúvida de que há uma manifestação. Isso chamou a atenção das pessoas, chamou a atenção de multidões. Então não foi um acontecimento discreto, tá? Não se trata disso, é algo sobrenatural e algo muito grande. Agora, nós temos aqui também uma visão. Por quê? Porque o texto diz que eles viram sobre a cabeça de cada um uma espécie de língua de fogo. Eles viram. Isso é sobrenatural. Isso é uma coisa sobrenatural. Então você vê que o Espírito Santo, ao manifestar-se, ao trazer esse poder do qual Jesus havia falado anteriormente, ele traz isto não de uma forma discreta, mas com muito barulho, chamando muita atenção e com sinais jamais vistos ou pensados por esses primeiros crentes. Nem de longe eles poderiam imaginar que essa manifestação do poder se daria desta forma, nem de longe. Mas há algo mais que eles ainda não perceberam, mas que também vai estar presente nessa manifestação do poder do Espírito Santo, e que nós vamos ver já já, que é aqui, na explicação do Pentecoste, ou seja, no sermão de Pedro. Essa explicação não é a que eu vou dar, é a explicação que Pedro dá a todas as pessoas, as multidões que se aglomeram ali naquele lugar, por causa do barulho, por causa do estardalhaço causado pela manifestação do Espírito Santo. E Pedro então vai explicar o que é que está acontecendo. Ali, sem que eles percebessem, há uma manifestação sobrenatural, há uma manifestação do poder de Deus sobre Pedro, que de repente se destaca do grupo e começa a falar, fazendo uma explicação do fato, ligando com a profecia de Joel lá atrás, dizendo que o que aquelas pessoas estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. Profecia esta em que Deus disse a Joel que nos últimos tempos derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro está explicando que ali está acontecendo literalmente
o que fora previsto por Joel. A manifestação do poder não consiste só naqueles sinais do som, como de um vento forte, com a visão das línguas de fogo, do falar em outras línguas. Não, a manifestação do poder também se dá nessa capacitação sobrenatural que Pedro recebe para interpretar a Escritura e para pregar a Escritura, apresentar Jesus ao povo e levar, inclusive, multidões ao arrependimento e à conversão. Isso já é um ato sobrenatural, já é a manifestação do poder de Deus com absoluta segurança. Então não dá para deixar isso passar em branco. Mas é também muito importante nós percebermos que a manifestação desse poder, ou essa manifestação sobrenatural, também está presente naquela multidão de 3.000 pessoas que aceitam a fé em Jesus Cristo a partir da pregação de Pedro. A Escritura diz que só naquele dia, deixando de lado os 120 que já estavam orando, já eram crentes em Cristo, só naquele dia 3.000 novas almas agregaram à igreja, vieram somar aos 120. 3.000 almas entregaram as vidas a Cristo. Isto é sobrenatural. Isso é a manifestação do poder de Deus, fora aqueles sinais já vistos anteriormente. É manifestação sobrenatural, 3.000 almas se arrependerem dos seus pecados, é manifestação sobrenatural, 3.000 almas se renderem a Cristo. É a manifestação do poder. Por que a igreja precisa desse poder? Por que o crente precisa desse poder? Porque pelos seus próprios meios e mecanismos, ele não é capaz de levar o pecador à confissão de pecado, ao arrependimento e à conversão. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa desse poder do alto, precisa do Espírito Santo, precisa dos dons que ele tem para dar, porque só ele pode alcançar a alma do ser humano. Só ele pode ir no âmago do ser humano e trazê-lo para Cristo, trazê-lo para a luz. Depois nós temos os efeitos do Pentecoste. O Pentecoste aqui, os efeitos do Pentecoste, repito, são os efeitos dessa manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecoste, tá? Então, os efeitos do Pentecoste: o Espírito Santo se manifestou, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo operou, tá, e daí? E agora? Daí para frente, o que acontece? Então nós vamos ver aí, veja na sua revistinha. Uma igreja que gostava de aprender. Ou seja, a Escritura, Lucas vai dizer nos Atos, depois você vai ler a sua revista, você vai conferir todas as referências da Bíblia que são indicadas, que são sugeridas. Você deve fazer isso para poder assimilar o texto, o conteúdo. Nós estamos fazendo uma explanação sem estar indo aqui e ali no folhear da Bíblia, senão nós não teremos tempo de explanar de maneira geral o assunto para facilitar o seu estudo em casa. Mas o autor dos Atos diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, isso no capítulo 2 do livro dos Atos. Perseverava na doutrina dos apóstolos, isso já é efeito dessa manifestação do Espírito Santo. Ou seja, quando nós lemos que aquela igreja era uma igreja de perseverança, mas perseverança na doutrina, e aqui quando se fala doutrina, não é nesse sentido mais moderno, usual, que nós adotamos hoje, é no sentido de ensino, doutrina no sentido de ensino.
perseverar, aquela igreja, aqueles crentes perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso é muito significativo, porque perseverar é você continuar firme, é você se manter no propósito. Perseverar é você continuar naquele objetivo até alcançar a meta. É você continuar indo em frente, sem desistir, sem abrir mão. E eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles não abriam mão daquele ensino. Isso é significativo, isso é importante, porque nós percebemos, quando a gente começa a olhar o cristianismo no século 21, há pessoas que abrem mão do ensino da Escritura, o ensino dos apóstolos, com muita facilidade. São pessoas que estão recebendo a palavra de Deus, recebendo o ensino dos apóstolos, ou seja, o conteúdo que a Escritura nos traz, o conteúdo do Evangelho, o conteúdo do Segundo Testamento. E ao receberem, estão dizendo glória a Deus, estão dizendo aleluia, mas na primeira provação já estão abrindo mão disso aí. Na primeira provação já estão deixando de lado tudo que aprenderam. É aquele que aprendeu sobre amor, é aquele que aprendeu sobre o perdão. Teoricamente, ele aceitou, achou lindo, maravilhoso. Aí surge uma situação em sua vida onde ele tem que manifestar o que ele aprendeu agora na prática. Ele tem que perdoar de fato. Aí ele diz, não, nesse caso aí, não. Outra coisa eu até deixo passar, mas isso aí eu não perdoo. Ou seja, já abriu mão daquilo que os apóstolos ensinaram. Já não perseverou na doutrina. Já não perseverou no ensinamento. Então, é importante perceber isto, que um dos efeitos dessa presença do Espírito Santo, dessa manifestação do Espírito Santo, na vida da igreja, é que aquela igreja permanecia firme nos ensinamentos recebidos dos apóstolos. Isso é muito importante, porque é isso que vai gerar crescimento. Quando a gente fala em crescimento, e aqui a gente até lembra do que o apóstolo Pedro escreve, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é importante lembrar o seguinte: quando nós falamos desse conhecimento, o conhecimento só é válido quando ele passa a fazer sentido. Se eu só escuto uma palavra, escuto uma mensagem, eu até acho bonito aquilo, mas eu não decodifiquei, eu não dei um sentido prático para aquilo, eu não dei um sentido valorativo para a minha vida, de modo que na prática nada mudou na minha vida, nada mudou, na prática eu continuo a mesma pessoa que eu era antes. Ou seja, eu não entendi nada, aquilo foi só uma informação, aquilo não é um conhecimento assimilado, aquilo não é um conhecimento trabalhado, aquilo não tem nenhum efeito sobre a minha vida, só vai ter efeito quando eu converter aquilo numa ação, quando aquilo significar mudança na minha maneira de pensar, mudança na minha maneira de interpretar as coisas, a minha mudança na maneira de sentir as coisas, a minha mudança na maneira de fazer as coisas, a minha mudança na minha maneira de ser. Aí sim, isso é significativo. E isso é que é, na prática, perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, ao perseverar na doutrina, há mudança, ocorre mudança, isso gera crescimento da igreja, crescimento na fé, crescimento espiritual, maturidade espiritual e crescimento na quantidade de crentes. Por que há um crescimento na quantidade de crentes? Porque não vai haver uma rotatividade, ou seja, hoje você tem 30 crentes numa igreja, aí daqui a um ano você vê, tem 30 crentes na igreja, daqui a 2 anos você vê, tem 30 crentes na igreja. Aí quando você olha mais de perto, não são os mesmos 30
que começaram. Já são outros 30. Aí no ano seguinte ainda tem 30, já são outros 30. Sim, não deveriam ser 90, porque tinha 30. Agregou mais 30, agora 60. Agregou mais 30, tem que ser 90. Não houve um crescimento. Por quê? Porque não houve perseverança na doutrina. A pessoa ficou um tempo, foi embora. E os que estão chegaram depois. Não são os mesmos que estavam lá na frente. Então, quando nós perseveramos na doutrina, há crescimento. Porque aquele que chega para Cristo vem e fica. E o outro que chega vem e fica e soma com ele. Aí depois vem outro, vem e fica e soma com aqueles. E assim a igreja vai crescendo, vai se expandindo. Uma igreja que amava a verdade, aí na sua apostila diz assim, na sua revistinha. Perseveravam na comunhão, no partir do pão. Perseveravam, a palavra-chave é perseverar, é permanecer firme. Essa é a palavra-chave. Então você vê, se eu persevero na doutrina, no ensino, então é quase que inevitável que eu também vá permanecer na comunhão, porque a doutrina me ensina a viver em comunhão com meu irmão. Não é necessariamente concordar com ele. Nós não estamos aqui falando, e o texto também de Lucas não se propõe a isso, não está se dizendo que você tem que concordar com tudo aquilo que o seu irmão diz ou faz. Você tem que ter comunhão com ele, viver em paz e harmonia com ele. Isso você precisa fazer. Mas nós somos pessoas diferentes. Dentro da mesma casa, da mesma família, nós somos todos diferentes. Pensamos de maneira parecida a respeito de muitas coisas, mas não pensamos de maneira parecida sobre todas as coisas. Nós temos pensamentos diferentes, mas vivemos em comunhão, precisamos viver em comunhão. E aquela igreja perseverava na comunhão. Por quê? Porque valorizava a verdade. E o que era a verdade naquele contexto? O ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Eles ensinavam tudo aquilo que Jesus ensinou, ensinavam o reino que Cristo veio trazer, ensinavam o reino de Deus. E as pessoas assimilavam isso, aceitavam isso e convertiam isso em ação, convertiam isso em prática. Então, isso é que precisa ser verdade também no nosso cristianismo do século XXI. Uma igreja que adorava, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Isso é significativo porque a adoração é o oxigênio que mantém a igreja viva. Se você como crente, você como igreja de Deus, você não adora a Deus, a sua fé realmente não faz sentido algum. Adorar a Deus não é só você ir ao templo para cultuar com todos os irmãos ali. Isso é necessário, isso faz parte do processo. Mas a adoração, ela tem que ser uma prática cotidiana. Você precisa adorar a Deus quando está em casa, quando está trabalhando, quando você está no seu lazer, quando você está estudando. Em todos os seus momentos, você é um crente. Pelo menos precisa ser. Em todos os seus momentos. E como crente, portanto, você não é um crente com hora marcada. Você tem que ser um crente 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Precisa ser esse crente. Então, claro, você precisa ser um adorador pelo mesmo tempo também. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Você é um adorador. Você é alguém que reconhece a Deus como sendo Deus, reconhece a Ele como Senhor soberano da sua vida, como o único que pode lhe salvar, não tendo nenhuma outra alternativa. Você o adora por aquilo que Ele é, por tudo isso, portanto. E, finalmente, você tem uma igreja que evangelizava. Essa é a missão
da igreja, eu diria assim, a missão social da igreja. Ganhar vidas para Cristo. Trazer vidas para Cristo. Porque alguém diria assim, mas não é o pastor que tem que fazer isso? Porque só ele que é crente? É só o pastor que é igreja? Não, ao contrário, ovelha gera ovelha, não é o pastor que reproduz ovelha, quem reproduz ovelha é ovelha. Então, a igreja precisa gerar frutos, precisa evangelizar, para ganhar novas vidas para Cristo. Por que essa igreja fazia isto? Porque ela estava cheia do Espírito Santo. Ela permaneceu como Cristo orientou, até ser revestido do poder do alto. Foi revestida. E então cada crente se tornou um ganhador de almas para Cristo. É importante observar que quando Lucas diz todos os dias, ou seja, diariamente, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Isso é uma manifestação do poder de Deus. Os crentes que estão anunciando Cristo, falando de Cristo, sendo testemunhos de Cristo em todos os lugares. Por quê? Porque estão cheios do Espírito Santo. Nós precisamos hoje, no século XXI, sermos uma igreja assim. Nós precisamos. Se nós não estamos apresentando esses efeitos na nossa vida, se nós não estamos apresentando no nosso cristianismo esses efeitos, não estamos perseverando nos ensinamentos da palavra de Deus, se nós não estamos perseverando na comunhão, se não estamos perseverando na adoração, na oração, no partir do pão, se não estamos evangelizando, muito provavelmente não estamos cheios do poder do Espírito Santo. Muito provavelmente não estamos cheios do Espírito Santo. Não estamos todos os dias sendo revestidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias estarmos sendo cheios do Espírito Santo. Porque sem Ele não existimos como igreja. Sem Ele nem poderíamos nos converter, nem estaríamos de fato aqui onde estamos agora. Só somos quem somos pela manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Porque só Ele convence do pecado e converte o homem para Deus. Só Ele é capaz de fazer isso. Então precisamos buscá-lo constantemente. Particularmente, nós precisamos buscar o Espírito Santo em nossa vida. Então que Deus nos abençoe. Vamos meditar nestas coisas. Pegue a sua revista, pegue o que nós conversamos hoje. Leia a lição e vá aos textos ali indicados, para que você possa ter uma melhor assimilação, uma melhor compreensão de toda esta lição. Deus abençoe, em nome de Jesus.